Na segunda metade da década de 1960, a Califórnia era um estado de contrastes. De um lado, o coração da contracultura florescia em São Francisco, o movimento hippie pregava amor livre, paz e espiritualidade. Jovens tomavam as ruas em protesto contra a guerra do Vietnã, e a música psicodélica ditava o ritmo da época. De outro lado, a violência urbana crescia. Gangues se espalhavam pelos bairros periféricos, o tráfico de drogas se infiltrava em comunidades, e a polícia tentava lidar com uma sociedade em constante transformação. Era um cenário de efervescência, de sonhos e de tensões. Foi nesse ambiente que surgiu uma figura que mudaria para sempre a forma como os Estados Unidos enxergavam o crime. Um assassino sem rosto, sem identidade, mas com uma presença sufocante, o homem que o mundo conheceria como Zodíaco. Ele não apenas tirava vidas, mas manipulava o medo coletivo, escrevendo cartas, criando códigos e se tornando parte da cultura popular através de sua crueldade calculada. Tudo começou em 20 de dezembro de 1968, uma noite fria em Vallejo. David Arthur Faraday, 17 anos, estudante do último ano do ensino médio, havia planejado uma noite especial com Betty Lou Jensen, 16 anos, animada, cheia de sonhos, apaixonada por música. Os dois estacionaram o Rambler marrom dos Faraday em uma estrada deserta chamada Lake Herman Road, um lugar conhecido por casais que buscavam privacidade. Era véspera de Natal, e nada poderia parecer mais inocente do que dois jovens curtindo o início de um namoro. Mas por volta das 23 horas, um carro misterioso estacionou atrás do veículo deles. O motorista saiu. Ninguém sabe ao certo se houve troca de palavras. O que se sabe é que, em questão de minutos, tiros foram disparados. David levou um tiro na cabeça, ainda dentro do carro. Betty Lou correu desesperada pela estrada, mas tombou a pouco mais de 20 metros de distância. Alvejada por 5 disparos nas costas, a cena foi brutal. O sangue se misturava ao frio da noite, e o silêncio da estrada foi interrompido apenas pelos ecos das balas. Quando a polícia chegou, encontrou o casal sem vida. O caso foi tratado como um duplo homicídio. Mas, sem testemunhas e com poucas evidências, a investigação não avançou. Para os investigadores, aquilo poderia ter sido um crime aleatório, talvez motivado por ciúmes ou por violência juvenil. Mas ninguém imaginava que aquela seria apenas a primeira assinatura de um assassino que buscava muito mais do que matar. Poucos meses depois, no dia 4 de julho de 1969, quando os Estados Unidos comemoravam sua independência, outro ataque abalaria a região. Naquele dia, Darlene Ferrin, 22 anos, uma jovem carismática e muito querida por amigos, decidiu sair com Michael Magial, 19 anos, para um passeio noturno. Os dois estacionaram em Blue Rock Springs Park, em Vallejo, um local tranquilo, aparentemente seguro. Mas pouco depois da meia-noite, um carro se aproximou. O motorista iluminou o interior do veículo com uma lanterna. Sem aviso, abriu fogo. Darlene foi atingida diversas vezes e morreu no local. Michael, ferido gravemente, sobreviveu, e sua voz se tornaria crucial para a investigação. Ele descreveu o atirador como um homem branco, de cerca de 25 a 30 anos, corpulento, com o rosto arredondado. Minutos após o crime, a delegacia recebeu uma ligação. A voz calma dizia: "Quero informar um duplo assassinato. Vocês vão encontrar os corpos de um casal em um carro marrom. Eles foram mortos com uma Luger 9mm. Eu também matei aqueles jovens no Natal passado." Em seguida, a ligação foi encerrada. A frieza daquela voz arrepiou os policiais. Não era apenas a confissão. Era a forma como ele dizia, sem pressa, sem emoção, como se estivesse apenas repassando informações. A ligação estabeleceu a primeira conexão entre os dois crimes, transformando casos isolados em a obra de um serial killer. Mas o assassino queria mais. Ele não se contentava em ser apenas uma sombra. Em 1º de agosto de 1969, 3 jornais receberam cartas praticamente idênticas: Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle e San Francisco Examiner. O autor assumia os crimes e incluía um código de 408 caracteres, escrito em símbolos estranhos. Ele exigia que cada jornal publicasse o código na íntegra. Caso contrário, prometia uma nova onda de mortes.
A ousadia deixou a polícia perplexa, e os jornais, pressionados pelo medo coletivo, acabaram publicando os textos. Era como se, pela primeira vez, o assassino tivesse conquistado o palco que tanto desejava. Cada cidadão que abria o jornal pela manhã se via diante de símbolos enigmáticos, mensagens indecifráveis, e a certeza de que havia um homem brincando com a vida das pessoas. Menos de uma semana depois, um professor chamado Donald Harden e sua esposa Beth conseguiram decifrar a cifra. O conteúdo era aterrorizante. O autor escrevia que matava porque era divertido, mais emocionante do que caçar animais na floresta. Afirmava que as pessoas que assassinava se tornariam seus escravos na vida após a morte. Era uma confissão sem arrependimento, um manifesto de prazer doentio. No entanto, o que ele prometia, revelar sua identidade, não estava na mensagem. Em vez disso, o texto terminava dizendo: "Não vou revelar meu nome, porque vocês poderiam me impedir." O medo começou a se espalhar rapidamente. Casais deixaram de visitar parques e estradas isoladas. Jovens começaram a olhar por cima do ombro ao caminhar à noite. O clima de paranoia se tornava parte do cotidiano, e cada nova carta do Zodíaco, como ele passou a se autodenominar, era publicada com expectativa e terror. Em setembro de 1969, um ataque ainda mais sinistro aconteceu. Brian Artel e Cecelia Shepard, um casal de estudantes universitários, decidiram passar o dia no Lago Berryessa, próximo a Napa. Levaram uma toalha, livros e comida, e se acomodaram perto da água. Por volta das 18 horas, um homem apareceu, usando um capuz negro que cobria toda a cabeça, e uma túnica que exibia um símbolo estranho, um círculo com uma cruz no meio. Era o emblema que ficaria marcado para sempre como a assinatura visual do Zodíaco. Ele estava armado com uma pistola e ordenou que os dois se deitassem. Com frieza, amarrou suas mãos com cordas, e então sacou uma faca de caça. Brian foi esfaqueado 6 vezes, Cecelia levou 10 golpes. Os gritos ecoaram pelo campo, mas ninguém apareceu para ajudar. Milagrosamente, Brian sobreviveu. Cecelia, agonizando, foi levada ao hospital, mas não resistiu. Antes de ir embora, o assassino deixou sua marca na porta do carro do casal. Escreveu as datas de seus ataques anteriores e acrescentou a palavra faca. Como se fosse um macabro diário gravado em sangue, era a prova de que ele não apenas queria matar, queria que soubessem que ele estivera ali. Menos de um mês depois, em 11 de outubro de 1969, o Zodíaco fez algo ainda mais ousado. Em plena cidade de São Francisco, Postini, taxista de 29 anos, recebeu um passageiro em Presidio Heights. Durante a corrida, o homem sacou uma arma e atirou na cabeça de Paul. Em seguida, limpou o carro, levou um pedaço ensanguentado da camisa da vítima e desapareceu. Testemunhas observaram o assassino sair do táxi. Um homem branco, com cerca de 40 anos, óculos, estatura média. Algumas até deram detalhes do casaco e da maneira como caminhava. A polícia chegou minutos depois, mas o criminoso já havia sumido. Dias depois, jornais receberam uma carta acompanhada de parte da camisa de Postini, uma prova macabra de autoria. A essa altura, o nome Zodíaco já estampava manchetes em todo o país. A imprensa o tratava como uma celebridade macabra, e cada carta enviada por ele parecia aumentar seu poder. Em suas mensagens, ele zombava da polícia. Afirmava que poderia atirar em crianças de ônibus escolares, e usava palavras carregadas de sarcasmo, como se divertisse com a incapacidade das autoridades de capturá-lo. A polícia de Vallejo, Napa e São Francisco montou forças-tarefa, mas a investigação era confusa. As descrições do suspeito variavam. As cartas eram perturbadoras, mas pouco revelavam de fato. E os códigos, alguns até hoje, não decifrados, alimentavam a aura de mistério. Enquanto isso, a população vivia sob uma sombra constante. Pais não deixavam filhos brincarem sozinhos, casais evitavam lugares isolados, e cada nova carta publicada nos jornais reacendia o pânico. O Zodíaco não era apenas um assassino. Era um terror psicológico, um inimigo invisível que parecia sempre saber mais do que todos. E assim se consolidava a primeira fase de sua trajetória, marcada por assassinatos brutais, pela criação de uma identidade quase mitológica e pelo domínio absoluto da narrativa através da mídia.
Mas o pior ainda estava por vir. Na próxima parte, vamos mergulhar nas cartas mais enigmáticas, nas ameaças de ataques em massa, nos principais suspeitos e na interminável caçada policial que, até hoje, nunca chegou a uma conclusão. O Zodíaco tinha o palco que queria, e não parecia disposto a sair dele tão cedo. Depois do assassinato do taxista Paul Cheney, em 11 de outubro de 1969, São Francisco mergulhou em um estado de paranoia coletiva. Até aquele momento, o Zodíaco havia atacado em áreas mais afastadas, locais ermos, onde casais buscavam privacidade em encontros noturnos. Mas naquela noite tudo mudou. O assassino provou que poderia agir em plena zona urbana, no coração de uma cidade movimentada, cercado de pessoas, ruas iluminadas e até da presença de policiais. Foi uma mensagem silenciosa, mas clara. Ninguém estava seguro. Poucos dias depois, os jornais receberam uma nova carta. Dentro do envelope, além das palavras de escárnio dirigidas às autoridades, havia um pedaço ensanguentado da camisa de Paul Cheney. Era a prova definitiva de que o autor era realmente o Zodíaco. Essa relíquia macabra transformou a correspondência em um troféu, uma espécie de assinatura mórbida para demonstrar controle absoluto da narrativa. Ao exibir aquilo, o assassino ria das autoridades e, ao mesmo tempo, prendia a atenção de toda a cidade. Os jornais, pressionados pelo público e pelas próprias ameaças do criminoso, se tornaram protagonistas involuntários nesse jogo psicológico. O Zodíaco exigia que suas cartas fossem publicadas integralmente, sob pena de provocar novos massacres. Os editores sabiam que ceder significava alimentar a megalomania de um assassino, mas ignorar poderia custar vidas. Entre ética e sobrevivência, quase sempre prevaleceu o medo. As cartas se multiplicavam, e com elas o tom das ameaças. Em uma delas, o assassino declarou que passaria a atacar crianças em ônibus escolares. Detalhou friamente como planejava atirar nos pneus do veículo, e em seguida, uma a uma, executar as crianças enquanto tentavam fugir. O impacto psicológico foi devastador. Pais se recusavam a deixar os filhos pegarem transporte público. Motoristas de ônibus pediam proteção armada, e a cidade vivia sob alerta permanente. Mesmo sem executar tais planos, o simples ato de descrevê-los já era suficiente para semear terror. A polícia, pressionada pela opinião pública, multiplicava esforços. Mas havia um problema central. A investigação estava fragmentada. Os ataques ocorreram em diferentes jurisdições, Vallejo, Napa, São Francisco, e cada departamento queria controlar o caso. Rivalidades internas, ciúmes profissionais e falhas de comunicação criaram um terreno fértil para erros. Enquanto isso, o Zodíaco parecia acompanhar cada detalhe nos jornais, como se soubesse exatamente onde atacar para causar maior impacto. Diante da complexidade dos símbolos enviados, o FBI foi acionado. Criptógrafos civis e militares passaram semanas tentando decifrar os códigos misteriosos. Alguns deles, como o famoso 340 cifr, resistiram por décadas sem solução definitiva. Outros, como o 408 cifr, revelaram mensagens perturbadoras, nas quais o assassino falava sobre matar para colecionar escravos na vida após a morte. A combinação de símbolos, letras embaralhadas e referências obscuras transformava cada cifra em um quebra-cabeça quase insolúvel. E muitos especialistas acreditavam que parte desses códigos havia sido deliberadamente construída para nunca ser totalmente decifrada. Ao mesmo tempo em que enviava enigmas, o Zodíaco cultivava sua imagem pública. Ele queria ser visto, ouvido, temido. Não bastava matar. Era necessário narrar o próprio crime, transformá-lo em espetáculo. Essa obsessão pela fama o diferenciava de outros serial killers de sua época, como o estrangulador de Boston ou Charles Manson. O Zodíaco compreendia o poder da mídia e usava jornais e rádios como palco, manipulando manchetes e conduzindo a opinião pública como um maestro do caos. Os investigadores, desesperados por um avanço, começaram a estreitar a lista de suspeitos. Entre eles, o nome de Arthur Leigh Allen se destacou. Allen era um homem solitário, obcecado por armas, histórias violentas e comportamentos perturbadores.
Relatos de conhecidos apontavam que ele havia falado sobre matar casais, que tinha fixação por símbolos e que usava um relógio da marca Zodiac. Coincidência que parecia mais do que simbólica. A polícia reuniu mandados de busca, analisou sua casa, investigou sua rotina. Mas a cada passo, esbarrava em um problema. Não havia provas concretas. Nem digitais, nem impressões, nem DNA. Allen se manteve como suspeito número 1 por décadas, mas nunca foi oficialmente acusado. Outros nomes surgiram ao longo dos anos. Cada um parecia carregar características compatíveis: professores de criptografia, ex-presidiários violentos, homens com históricos de abuso ou distúrbios mentais. Todos tinham algum ponto de ligação com o perfil descrito por testemunhas ou com elementos das cartas. Mas sempre faltava algo, o detalhe incontestável, a peça final do quebra-cabeça. O caso avançava em círculos, acumulando teorias e frustrações. Enquanto isso, o público alimentava especulações cada vez mais extravagantes. Havia quem acreditasse que o Zodíaco era, na verdade, mais de uma pessoa, talvez um grupo que alternava ataques e redigia cartas conjuntas. Outros defendiam que ele havia sido preso por crimes menores, desaparecendo do noticiário sem que ninguém percebesse. Havia ainda a hipótese de imitadores, pessoas que, inspiradas pelo terror original, teriam escrito cartas falsas para ganhar notoriedade. Em meio a tantas teorias, a verdade permanecia inatingível. Nos anos 1970 e 1980, o ritmo das cartas diminuiu, mas não cessou por completo. Algumas chegavam com longos hiatos, reavivando o medo. Outras foram consideradas fraudes, mas sempre havia a dúvida. E se fossem autênticas? O Zodíaco havia criado algo maior do que si mesmo. Mesmo quando não escrevia, sua sombra pairava sobre a cidade, e qualquer crime violento na Califórnia era imediatamente comparado a ele. Com o passar das décadas, o caso passou a ocupar outro espaço, o da cultura popular. Filmes de Hollywood, livros de não-ficção, romances policiais e até histórias em quadrinhos revisitaram os crimes. O assassino se transformou em uma figura quase mitológica, um ícone sombrio de uma era marcada por turbulências sociais. Ele se tornou parte do imaginário coletivo, um fantasma que assombrava não apenas as vítimas e suas famílias, mas toda uma geração. Para os investigadores, entretanto, não havia nada de romântico. O caso continuava aberto, acumulando caixas e caixas de relatórios, depoimentos, fotos e laudos. Cada nova tecnologia trazia esperança de avanço. Amostras de DNA foram testadas, impressões digitais reanalisadas, softwares modernos aplicados a símbolos antigos. Mas o resultado era sempre o mesmo: ausência de conclusões definitivas. O mistério resistia ao tempo. O legado do Zodíaco é duplo. Por um lado, ele deixou um rastro de morte, cartas ameaçadoras e famílias destruídas. Por outro, alterou para sempre a forma como a polícia e a imprensa lidam com casos criminais. Hoje, sabe-se que dar palco a criminosos pode amplificar seus atos. Aprendeu-se, também, a importância da cooperação entre agências policiais. Mas nada disso apagou a sensação de fracasso coletivo diante de um homem que, armado com uma arma, um código e uma máquina de escrever, conseguiu desafiar um sistema inteiro. Mais de meio século depois, o caso ainda desperta fascínio. Parte disso vem da ausência de resolução. O ser humano é naturalmente atraído por mistérios, e poucos são tão intrigantes quanto o do assassino do Zodíaco. Ele não foi apenas um criminoso, mas um arquiteto do medo. Transformou a cidade em palco, os jornais em instrumentos e a própria população em plateia involuntária. E talvez, no fundo, esse tenha sido o maior triunfo dele. Não importa se morreu, se desapareceu ou se ainda caminha incógnito por ruas anônimas. O que importa é que, de alguma forma, o Zodíaco permanece vivo na memória, no imaginário, na cultura. Cada vez que alguém tenta decifrar seus códigos, cada vez que um novo filme ou livro surge, o assassino renasce. E assim, meio século depois, ainda falamos dele como se estivesse à espreita, observando, pronto para escrever mais uma carta, mais uma ameaça, mais uma página de horror.